Mudando de assunto, agora é hora do Fatos da Semana. Hoje no Fatos da Semana a gente fala sobre mais uma declaração polêmica do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, né? Dessa vez ele falou que a legislação vigente está causando desemprego e também muita insegurança aos empregadores, né, gente? Claro que isso causou um problemaço aí em meio aos juízes do trabalho que não gostaram nada do que ele disse. Roda o VT, a gente vai falar sobre isso aqui no estúdio. Em evento em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que juízes do trabalho tomam decisões irresponsáveis, que quebraram estabelecimentos como bares, restaurantes e hotéis no Rio de Janeiro, e que a Justiça do Trabalho não deveria nem existir. Segundo o político, o excesso de regras no mercado de trabalho gerou 14 milhões de desempregados. Maia também voltou a defender reformas estruturais para reverter o quadro. Este e outros assuntos que marcam a semana, você acompanha agora aqui com a gente no Revista da Cidade. Vamos conversar agora com o Dr. Luiz Flávio Gomes, ele que é jurista, professor e presidente do Instituto Avante Brasil. Seja bem-vindo, tudo bem, professor? Ok, Regiane, tudo bem? Sempre bom conversar com você, até porque tem tanta coisa acontecendo na política que tá começando a dar preguiça de acompanhar, né? Porque são tantas as coisas novas, a gente não pode ter, não. Né, Regiane? Uma novela interminável, interminável, né? Isso é que é triste. Agora, só que a gente quer que tenha um final feliz pra gente, né? Pela primeira vez, um final feliz pro povo é o que a gente deseja. E nesse meio tempo, esses capítulos ficam aparecendo, né? E gerando essa instabilidade, né? Entre poderes, entre situações, entre segmentos da sociedade. E os políticos não fazem ideia do tamanho da responsabilidade que eles têm, né? E falam uma coisa dessa e geram todo esse imbróglio. A questão agora é que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acabou de dizer que juízes, principalmente no Rio de Janeiro, tomaram decisões equivocadas em favor dos empregados e isso acabou quebrando todo um setor hoteleiro, de restaurantes, de bares e tudo mais. Mas também ele acabou comentando a respeito da própria legislação, que sempre protegeu muito o empregado, sempre criou muita burocracia para o empregador, o que gera também desemprego. Quer dizer, eu pelo menos consigo concordar em parte com o que ele disse, né? É até esquisito falar que eu concordo com o Rodrigo Maia, mas em parte eu acredito que ele tem uma certa razão. Agora, mexeu no vespeiro, né, doutor? Mexeu no vespeiro, deu tapa no vespeiro, saiu correndo e achou que nenhuma abelha fosse picar. Mas picou, tá picando. Houve uma reação fortíssima de todo mundo, particularmente da Justiça do Trabalho, porque tem problemas na Justiça do Trabalho porque os juízes são seres humanos. Claro. Eu fui juiz 15 anos, então há equívocos, há erros, corrige rapidamente. Agora, o grave problema do país que gerou esse desemprego imenso não é propriamente a Justiça do Trabalho, que você pode resolver com mediação, com conciliação, com acordos. E aí, essa é a saída da Justiça do Trabalho. O problema é o excesso de corrupção. Claro. Isso é que derrubou o Brasil. Rodrigo Maia, ele mesmo, está acusado de ter recebido 1 milhão da OAS de propina. Quer dizer, ele está desviando o assunto, né? Ele está querendo pegar a metralhadora e virar para o outro lado que não tem nada a ver. Quer dizer, falar que a Justiça do Trabalho não precisava existir, quer dizer, como é que você assegura o direito do trabalhador? Claro, você vai deixar o trabalhador agora sem esse amparo, desassistido? Não pode. Então, houve um equívoco na declaração dele. Ele mesmo, de certa maneira, voltou atrás, mas o que nós precisamos corrigir são os problemas mais graves do país. Um deles é o problema do excesso de roubalheira. É a sangria, né? Essa sangria, hoje estão nos roubando, Regiane, 600 milhões por dia. Que isso, gente? Por dia. Sabe o que dinheirama é essa? Resolve todos os problemas. Todos os problemas, no mínimo, dá para colocar todo mundo na escola. No mínimo, o que já resolveria tudo, na minha opinião. 90% dos problemas é a falta de escolarização. É verdade. Então, veja aí, é voltar para os problemas corretos. Agora, por detrás de tudo, aí existe outro interesse dele. O que ele quer é aprovar esta semana uma lei de terceirização e as empresas então não contratariam mais ninguém. Quem vai contratar é uma terceirizada. Qual é o risco disso? Com experiência inclusive estrangeira. Essas terceirizadas contratam as pessoas, de repente elas somem e deixa todo mundo com seus direitos trabalhistas
pro ar, sem solução. Este é o grande risco das terceirizadas, porque nem todas são empresas de mercado sérias, e as que não são sérias somem. E os direitos trabalhistas é lá, e não com a empresa que contratou. Então, isto tudo está em debate. Existem riscos, né? Mas também tem muitas coisas que poderiam ser revistas logo de cara, né? Perfeito. Como relação à carga horária, a possibilidade das pessoas fazerem seus horários, trabalharem mais de um lugar, por exemplo, para conseguir garantir uma renda melhor para suas famílias. Existem questões engessadas, né, na nossa legislação trabalhista que precisam urgentemente serem revistas para reverter esse quadro de 14 milhões de desempregados. Justo. Vamos rever, vamos conciliar. Agora, o que não pode é você jogar todo o sacrifício na hora de uma recessão econômica, jogar o sacrifício em cima de uma parcela da população. É claro que Porque aí você joga uma reforma da Previdência que está tirando o direito de aposentadoria, praticamente. Você joga uma reforma trabalhista com todos os encargos para quem está trabalhando. Pô, você vai... Com isto você vai gerar uma crise num outro lado que não indignação tinha. tremenda com a sociedade. Tá todo mundo bravo hoje, tá todo mundo irado. Há uma cólera generalizada. É verdade. E dia 26 isso pode repercutir nas ruas, né? Tem agora uma nova ruas. Manifestação agendada para eu vou para as ruas convocado pelo nosso movimento, quero um Brasil ético, nós temos nossa pauta, nós não seguimos as pautas dos outros que estão convocando, que eu não concordo com muitas coisas dos outros. Sim. Mas é preciso que a população manifeste mostre a sua indignação. Sua indignação, e ao mesmo tempo precisamos de reformas. Tá perfeito, o Brasil precisa colocar o bonde no trilho. O bonde no trilho são reformas. Porém, vamos fazer isso de maneira mais razoável, porque isso aqui está irrazoável. E não querendo colocar a culpa, a responsabilidade em um segmento, como se a Justiça do Trabalho fosse responsável pela quebra de um setor no Rio de Janeiro. Como você falou, são seres humanos, são sujeitos a erros também. Mas isso também se corrige. acerta muito. Agora, se for comparar os erros dos juízes do Rio de Janeiro com os erros da nossa classe política no Brasil, eu acho que a balança está com peso para a política. Imagina o quanto nem eles tem nem comparação. erram fazendo leis, fazem leis absurdas. E os erros propositais, né? Propositais, muitos. Que são os da corrupção que a gente está falando agora. E o maior agora. erro agora que eles querem aprovar é uma anistia para eles mesmos. Gente, essa anistia do Caixa 2. Será que nós vamos tolerar isso, não. gente? Será que o brasileiro... Regiane, você acredita nisso? Não. Eu, dia 26, vou falar mais de uma hora sobre isso. Tem uma turma do STF falando também sobre... Tem que dividir o que é Caixa 2, o que é Caixa 2 de campanha, o que é Caixa 2 de corrupção. Para mim também não tá certo, doutor. Tudo não sei o que você pensa sobre isso. Não. Caixa 2 é Caixa 2 e ponto, não importa não é? se é Caixa 1, Caixa 2. Vem o dinheiro sujo, é lavagem. Vem o dinheiro de propina, é corrupção. Ponto. E tem que tacar pena de corrupção ou de lavagem de dinheiro. Exatamente. E não interessa se fez Caixa 1, Caixa 2. Ou seja, tem que ser mais rigoroso com essa turma, porque estão nos roubando 600 milhões por dia. Por dia. É muito dinheiro. Vamos voltar a conversar a respeito da lista do Janot. E eu quero entender por que está demorando tanto para ser divulgado. Ele está numa expectativa ontem, né? Só se falou disso nos telejornais e acabou que o dia terminou e nada aconteceu. Será que hoje sai? São 900 depoimentos. É muita coisa, né? São 750 anexos. Cada anexo envolve muitos fatos. Mais de 200 pessoas envolvidas. Mais de 200 pessoas, seguramente 150 políticos, mais ou menos, né? Então, ou seja, é uma lista hecatômica, é uma lista de um tsunami. É um tsunami essa história. Porém, qual o problema aqui, Regiane? Nós estamos aguardando, vai agora para o Supremo, hoje, ou amanhã, ou essa semana. O ministro Fachin, que é o relator, vai demorar uns 15, 20 dias para tomar pé de tudo isso. É muita coisa. Aí ele começa a divulgar. Então não vai ser de uma vez só? Não vai divulgar tudo. Doses homeopáticas. Não tem como. Até porque não vai divulgar tudo agora. Mas algumas coisas vão segurar. E não dá pra gente especular sobre o que acontece, sobre o que tem nessa lista? Mas tá vazando. Tem o que saiu até agora? Por exemplo, vários vazamentos. A campanha de Dilma recebeu 200 milhões no paralelo, Caixa 2. Isso significa que a campanha Dilma Temer de 14 foi uma campanha extremamente criminosa pelo Caixa 2. Então, isso pode ser a comprovação que faltava para a cassação da chapa Dilma Temer. Isto é um dos fatos. Falei de Dilma Temer, né? Como nós somos do partido Erga Omnes, quer dizer, contra todos. Partido nenhum. Nenhum partido é contra a corrupção de todos. Exatamente. Então vamos falar por exemplo, do Aécio. Do Aécio, a bomba que vai sair do Aécio é a seguinte...
Ele, quando foi construir aquela cidade administrativa de BH, que ele era governador, ficou a cidade bonita, está construída. Ele levou ali perto de 40 milhões de propina para ele. Olha isso. Para ele. 4 delatores falam isso. A mesma coisa. 4 delatores falam a mesma coisa. Então, a Aécio está implicado até o último fio do cabelo nessa história toda. E sem contar, então, PMDB. Bom, PMDB é o rei dos reis da propina. Padilha, Gedel, Cunha, Moreira Franco, tá tudo nas planilhas e até o Temer na história dos 10 milhões. Até o Temer. Tá faltando alguém provar que falou diretamente com ele, né? Tá todo mundo dizendo, ele sabia, mas não foi diretamente com ele que a gente tratou. Na verdade, o jantar aconteceu. Ele tava pediu junto. Dinheiro. Sim. Até aí, tudo certinho. Só se discute quanto que foi pedido. Mas se sabe que foram 10 milhões. Que ele tava ali. Então, os grandes partidos estão envolvidos. A Lava Jato é uma coisa tsunâmica. Vai explodir mesmo, vai explodir para todo mundo. E agora, aí o risco agora. 2 coisas. Primeiro, a primeira lista do Janot é de 6 de março de 2015. 45 pessoas. Sabe quantas foram investigadas até hoje? 4. Que isso. 41 não tem investigação. Agora nós vamos abrir umas 80 investigações. Horas, eu já tenho 41 do saldo. Mais 80. São 121. Acho que a gente não vai viver para ver. Quando que nós vamos terminar isso tudo? Então, a morosidade é um problema. É mesmo causa de impunidade no Brasil. É verdade. Então, nós temos que criar forças-tarefas dentro da polícia, dentro do Ministério Público e dentro do próprio Supremo. Porque o foro privilegiado, vergonhosamente, ainda existe. Precisa acabar, Enquanto não acaba, cria uma força-tarefa. Então, esse é um tema. Outro tema. Como envolve todo mundo, digamos, as bombas da Lava Jato são terríveis contra todos, vamos atentar. Deve vir uma anistia. Eles devem fazer um acordão entre eles. Não dá, não. Aí a gente todos os partidos pede a conta grandes, e vai embora. Nós vamos ter que pedir a conta e ir embora. Ou nós, povo, dá a conta para eles. É o que eu chamo nos resta. De voto faxina. Eu estou chamando isso nos meus vídeos diários. Voto faxina. Aliás, tenho recebido vários, tenho adorado todos. Muito bom. Bacana. Muito importante a gente parar para pensar sobre isso, né? Sim, é um tema muito importante. Afinal, 600 milhões por dia não é pouca coisa. Não é mesmo. Não é pouca coisa. Agora a gente pensa, né? Tá todo mundo envolvido, né? E dá realmente um medo desse acordão acontecer e dar um abafa nessa história toda. Porque vai aparecer o nome de todo mundo ali, todo mundo que tá morrendo de medo, vai bater na porta da galera que manda prender e soltar e vai falar assim, e aí, o que tá pra gente fazer? Né? Agora, o Fachin, o ministro Fachin, é quem vai analisar todo esse material. Perfeito. E qual será o critério que ele vai ter para começar a soltar essas informações? Existe um grau de importância? Quem tem foro privilegiado, quem não tem vai para a instância do Sérgio Moro? Como é que funciona a partir de agora? Vai distribuir tudo, porque muita gente que foi delatada não está ocupando o cargo atualmente. Quem não ocupa cargo vai embora para a primeira instância, primeiro grau, vai para o Moro, vai para o Rio, vai para o Distrito Federal. Outra coisa, há muitas pessoas delatadas dos estados, não só agora de Brasília. Brasília é evidentemente o que mais chama atenção, né? Mas os estados, governadores, ex-governadores estão praticamente todos na lista. Governadores, isso é tudo STJ, não é o Supremo, é outro tribunal. Então vai desviar um pouco da atenção para cá. Então vai encher o primeiro grau, ou seja, juiz como Moro. O STJ também vai receber muitas coisas e, de outro lado, vai ter muita investigação de gente que tem foro privilegiado hoje no Supremo, como deputados, senadores e vai por aí, ministros. E agora, o que nós temos que fazer? A sociedade não pode ficar imobilizada, porque quanto mais inércia nossa, mais eles continuam fazendo o que eles querem. Impunidade. Roubar impunemente. Bom, a gente viu a pressão, a importância da pressão que a sociedade coloca, o tipo de consequência que tem. Se a gente ficar quieto, as coisas vão continuar do jeito que está. Se a gente fizer alguma coisa, se a gente se mobilizar, mostrar número, mostrar quantidade, mostrar que a gente está preocupado, que a gente não está apático, que a gente sabe o que está acontecendo, ou pelo menos o que está sendo divulgado, né? A gente tem alguma chance de mudar o rumo dessa história. Agora, existe algum prazo para isso acontecer, doutor?
das para essas listas, para isso ser todos. Não, informação ser liberada? Não, de 20 a 30 dias começam a liberar tudo. O Fachin vai analisar, até 30 dias eu diria, vai analisar e vai começar a liberar. Assim, olha, uns 80, 90% vai ser liberado. Tá. Já de cara, uns 10% não, por uma razão. Tem investigação, tem delação que está ligada a outra investigação que está em andamento. E que e tem se eu correr em divulgar segredo. aqui, eu vou prejudicar uma nova investigação. Tá. Ou uma outra delação. Tem várias delações em andamento, como do Léo Pinheiro, da OAS, está em andamento, como agora do Ike Batista, estão dizendo que já está, Sérgio Cabral vai delatar, eventualmente Eduardo Cunha deve ser um delator daqui a pouco. Então, há muita coisa ainda por vir. Então, você tem que segurar um pouco por essa razão. De qualquer maneira, o que vai sair já é bombástico e está provando corrupção de muita gente. De muita gente. Olha, eu tenho uma esperança, né? Apesar de que ela é uma fagulhazinha, né? Às vezes vem uma informação que deixa com mais esperança, às vezes vem uma outra que dá aquela apagada, mas eu tenho a esperança de que as coisas vão mudar. É muita gente precisando cair fora, é muita gente precisando parar de mandar. Esse tanto de cacique que o Brasil tem, precisa sair de uma vez por todas. Então, assim, depende da gente mesmo. Fica uma convocação para que as pessoas, se você não está por dentro do que está acontecendo ainda, entre nessa. Entre porque o Brasil acordou de uma vez por todas, ele é nosso, ele é do povo. É a gente que pôs aquela turma lá. É a gente que tem o poder de tirar, não é, doutor? Isto é o que eu estou chamando no meu novo livro. Quando eu for lançar, Regiane, vou convidar nossos telespectadores. Em maio eu lanço Implosão. Tá. Nós temos que implodir o sistema velho, corrupto. O velho jeito de fazer política e o velho jeito de fazer negócios. Tem que acabar, não é isso, isso acontece há tanto tempo. Os Odebrecht agora estão falando, desde a década de 40. Que já estão com propinas no paralelo. Pelo amor de Deus, não dá. A gente vai voltar a conversar sobre esse assunto, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Agradeço demais a sua presença aqui, doutor Luiz Flávio Gomes, jurista, professor e presidente do Instituto Avante Brasil. Quer fazer contato? Entra lá no Face, assista aos vídeos, são muito interessantes. facebook.com/Luiz Flávio Gomes Oficial, Luiz com Z, Luiz Flávio Gomes Oficial. E dia 26 estaremos juntos. 26 estamos juntos, aqui na Paulista. Obrigada, querido. Ok. Até a próxima, viu? Até a próxima. Até.